Fala, meus queridos, beleza pura? Professor Diego aqui na área. Hoje vamos resolver a questão número 112 do Enem PPL de 2018. Enunciado: na hidrogenação parcial de óleos vegetais efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis em trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento do risco de doenças vasculares. Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Muito bem, galera. Temos aqui uma questão que trabalha a parte lipídica, a bioquímica da química orgânica envolvendo a estrutura básica de lipídios. O que acontece? Quando a gente fala em gorduras, é muito comum, inclusive pessoas que são leigas em química, ouvirem gordura cis, gordura trans. Ah, trans faz mal, trans eu não posso ingerir. E existem estudos que de fato comprovam o malefício da gordura trans. O que acontece é o seguinte, galera. Explicando para vocês de uma maneira simples, sem entrar em muitos detalhes técnicos e pormenores, a natureza ela tem uma opção de fabricação pelas gorduras do tipo cis. Essas gorduras você encontra, por exemplo, no azeite, que é riquíssimo em ácidos graxos insaturados, e outras oleaginosas também, óleo de coco e assim por diante. A indústria, muitas vezes, ela faz a hidrogenação desse óleo para que ele se transforme numa gordura e seja mais fácil de comercializar. De uma maneira muito simples, funciona assim. O óleo, que é um composto de característica insaturado, ele sofre uma reação com hidrogênio na presença de um determinado catalisador. Na maioria dos casos, esse catalisador é a platina metálica e essa reação ela vai produzir, então, gordura. Então, quimicamente falando, de uma maneira simples, a diferença do óleo para a gordura é no grau de insaturação. Os óleos, a gente tem a predominância de ácidos graxos insaturados. Professor, ácidos graxos, o que é isso? Ácido carboxílico, graxo vem de graxa, significa material apolar de cadeia longa. Então, ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, predominantemente, tá? No óleo, você tem a predominância de ácidos graxos insaturados e na gordura você tem a predominância de ácidos graxos saturados. Essa é a diferença. Beleza? Ok. Quando você pega então o óleo e faz a hidrogenação, essas ligações duplas, elas vão se saturar. Só que eu falei para vocês que a gordura ela é constituída majoritariamente por ácidos graxos saturados. Então, o senhor está querendo dizer para mim, professor, que a gordura ela tem ácidos graxos insaturados? Tem, em menor proporção, mas tem. Foi feito um estudo desse processo de hidrogenação e os cientistas constataram que o catalisador que é utilizado nessas reações, ele promove um processo de isomerização. Acabei falando porque não tinha como não falar, tá, galera? Já dei a resposta para vocês, é a letra E. Mas primeiro entenda a explicação. Esse catalisador ele promove um processo de isomerização. Isomerização, a palavra isomerização significa transformar um isômero no outro. Nesse caso, o catalisador ele promove uma mudança das ligações duplas do arranjo natural cis para o arranjo não natural trans. E é aí que entra a formação das gorduras do tipo trans. Então a gente considera que as gorduras trans, elas estão presentes em alimentos que passam por esse processo de hidrogenação para que você transforme um óleo em uma gordura. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A margarina. A margarina, não estou falando da manteiga, hein? Estou falando da margarina.
A margarina, se você pegar qualquer embalagem de margarina e ler, vai estar escrito lá creme vegetal hidrogenado. Não é isso que vem escrito na embalagem da margarina? Creme vegetal hidrogenado. Por quê? A margarina, originalmente, ela era um óleo, passou por um processo de hidrogenação para formar aquele material mais sólido, uma gordura, que é a margarina. Professor, então isso significa que a margarina ela tem gordura trans? Aí você precisa ver na embalagem, porque isso vai depender do processo de fabricação e se posteriormente houve algum processamento para remover essa gordura trans. Hoje se faz muito isso, tá? Que é justamente as indústrias estão atentas e sabem que o consumidor está prestando atenção no rótulo para ver se tem gordura trans ou não, elas estão removendo, tá? Mas em alguns produtos que é feito processo de hidrogenação e não se tem esse cuidado, você pode ter a formação de gorduras trans. Professor, mas para que hidrogenar margarina? Porque aí, galera, entra a questão da palatividade do alimento. Você pegar um óleo, por exemplo, e passar no pão é uma coisa extremamente desagradável. Agora, você pegar uma margarina que tem uma consistência, uma palatividade melhor, fica mais interessante. Então, por isso que a indústria faz isso. Então, você deve prestar atenção que tudo que é hidrogenado pode conter gordura trans. É o recheio da bolacha, a gordura hidrogenada da margarina que eu falei para vocês, as gorduras que são vendidas artificialmente, né? Aquelas banhas que são vendidas para você fazer cozimentos. Preste atenção se ela não é um óleo hidrogenado ou se ela é uma gordura de verdade, não foi produzido artificialmente. Então, tudo isso a gente tem que estar atento na hora de escolher os alimentos que nós vamos consumir. Então, em síntese, galera, isomerização é isso. É você transformar um isômero em outro. Nesse caso, a isomerização é transformar um composto que tem a sua forma cis na sua forma trans. Esse é o processo de isomerização. Professor, tem uma baita dificuldade em isomeria, professor. Como é que eu faço para estudar isomeria? Tem playlist completa aqui no canal. Se você não sabe o que é cis, não sabe o que é trans, aliás, não sabe nem o que é isômero e ficou meio perdido nessa explicação, dá uma olhada. Vou deixar card e no final vou deixar uma sugestão de playlist para vocês assistirem, beleza? Galera, acho que essa explicação vale o like de vocês. Qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e muito em breve eu volto para darmos sequência à resolução do Enem PPL de 2018. Grande abraço e nos vemos daqui a pouco. Valeu!